eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. Nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas um conteúdo. E se você procura por algo que seja leve, com muita informação importante, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Nossa, que beleza! Mais um episódio do Papo Saúde. E hoje o tema é bem pequenininho, tá fácil, né? Hoje dá pra gente falar o tema juntos, porque a última vez a gente se confundiu. Então vamos fazer 1, 2, 3, certo? Valendo então. O tema de hoje é... bronquiolite. Foi bem. Fácil. Para esse tema, nós temos duas convidadas. Vou apresentar a primeira delas, que é a Mariane Freire, enfermeira, pós-graduada em Oncologia Pediátrica, com experiência de 15 anos na UTI pediátrica do Hospital Israelita Albert Einstein. É casada com o Renan, é mãe da Alice, do Vicente e da Madalena. Além disso, ajuda os enfermeiros a serem referências em suas áreas com um curso de aprimoramento Enfermeiros de Elite. Seja muito bem-vinda ao Pod Papo. Muito bem-vinda, Mariane. Obrigada pelo convite. Imagina. E aqui na minha frente, a doutora Michele Markovitch Perlovski, é formada em Medicina pela Unicamp e Pediatra pela USP, possui o título de Emergencista Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é médica assistente do Instituto da Criança do HC da Faculdade de Medicina da USP, é também médica do Corpo Clínico e plantonista da Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. É casada com Eli, é a mamãe da pet Milka, é corredora nas horas vagas e ela prega uma maternidade mais tranquila e uma infância mais leve. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Que me coisa senti boa. importante nessa apresentação toda, né? Sabe quem não foi apresentada? Você. Eu não fui apresentada, é verdade. Pra quem não me conhece, eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta. Passei muitos anos na terapia intensiva e hoje eu tô me aventurando um pouquinho aqui com a BN, junto com o meu companheiro, Léo. Nossa grande empreendedora da fisioterapia. E para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, fisioterapeuta cardiorrespiratório. Trabalhei muitos anos no setor de emergência, mas agora fico junto com a Andressa nos atendimentos particulares domiciliares, conhecido como Físio dos Famosos. E agora a doutora Michele falou quando chegou, o que mais manda áudio pros médicos, né? Eu sempre aviso, Nós né? estamos na temporada Papo Saúde, que é quando a gente escolhe os temas que mais as pessoas querem ouvir. E eu acho que bronquiolite é um dos temas que as mães mais querem saber, né? Sim. O que mais tem dúvidas. De acordo com o IBGE, o Brasil possui uma população de quase 50 milhões de crianças, né, que são menores de 18 anos. E a gente tem a certeza maior ainda que a maior parte dessas casas já foi assombrada por uma doença, que é a bronquiolite. Nós também podemos afirmar categoricamente que os profissionais de saúde relacionados aos cuidados com as crianças também têm pesadelos quando ouvem esse nome, né, Léo? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria nos traz que o vírus sincicial respiratório é o responsável pela maior parte dos casos de bronquiolite, quase 75%, e quase metade das pneumonias, que é 40% nas crianças com até 2 anos de idade. Quando a gente compara os números de internação por bronquiolite de 2022 e 2023, a gente verifica que, assim, os casos subiram muito, principalmente no Nordeste, quase 113%, mas que a gente não se engane, os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste também registraram muitas altas devido à bronquiolite. Estamos sentindo isso agora, Você né? viu? Deus nos acuda. Exato. Também, de acordo com o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada 10 crianças, de 4 a 6 são infectadas pelo vírus sincicial respiratório no primeiro ano de vida e quase 100% até os 2 anos de idade. Além da letalidade, precisamos destacar o gasto da internação dentro do ambiente hospitalar, né? Os cuidados domiciliares e, sem dúvida, o desgaste que a gente tem tanto da criança quanto dos pais, né? A gente está no mês de outono, nada melhor do que esse mês para a gente falar sobre esse assunto, né? Perfeito. Nossa, eu acho que a gente vai ter muita coisa hoje para Sim. conversar. Mas uma pergunta que a gente adora fazer, óbvio, para todos os nossos convidados. Hoje eu vou começar pela Mariane. Como que você escolheu a profissão? Como você quis ser enfermeira, Mariane? Eu escolhi a profissão, eu era bem nova, eu entrei como técnica de enfermagem, eu tinha 16 anos. E na época o meu sonho era trabalhar com APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Então eu entrei para isso, eu queria trabalhar no SAMU, no resgate. Mas aí, ao longo do tempo, fui mudando, migrando para a hora hospitalar, né, o meu gosto. Mas eu não sei dizer ao certo quando isso começou. No ensino médio eu já tinha essa vontade de trabalhar com enfermagem. E aí fui fazer o técnico de enfermagem, depois fiz a faculdade. Quando eu me formei no técnico, eu falava para todo mundo, eu quero trabalhar na terapia intensiva, mas eu não quero ir para pediatria jamais. E foi o primeiro lugar em que surgiu uma oportunidade lá no hospital, como eu fiz o técnico lá, então havia um processo seletivo.
e fui trabalhar na pediatria. Eu falei, bom, vou entrar e assim que eu puder, eu vou tentar migrar para a área dos adultos. E aí são 15 anos na pediatria, não me vejo trabalhando com adulto nunca mais. Olha que legal. E você, doutora, me conta. Eu acho que eu tenho uma história um pouquinho diferente da Mari. Então, eu já venho de uma família de médicos, né? Então, a minha mãe, ela é ginecologista e obstetra. Então, desde que eu era adolescente, eu me lembro de acompanhá-la nos partos. E eu era fotógrafa. Então, eu era na madrugada, vamos no parto, vamos. Eu ia lá e tirava as fotos dos partos, das crianças. Sim. E eu gostava muito. Durante os 5 anos de faculdade, eu ia fazer obstetrícia. Eu tinha certeza absoluta. Até que no 6º ano, o estágio de obstetrícia não foi tão legal assim. E acho que foi aí que a pediatria começou a me saltar aos olhos. E aí, foi então que eu escolhi a pediatria, né? Tô na pediatria aí há praticamente 10 anos. Então, acho que não podia ter escolhido a especialidade melhor, com certeza. Ótimo, que verdade. legal, né? Para entrar no nosso tema, eu vou fazer a pergunta de milhões. Doutora, De milhões. o que é bronquiolite? Com certeza, essa é uma pergunta de milhões, né, Léo? E ótimo tema escolhido por causa justamente da nossa sazonalidade do momento. Sim. Então, a bronquiolite, ela nada mais é do que uma inflamação pulmonar, né? Então, a gente gosta de falar que a bronquiolite, ela é uma infecção de vias aéreas inferiores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gripe, de um resfriado, a gente fala de vias aéreas superiores, né? Então, fica mais na região aqui do nariz, da garganta, dos seios da face. Mas quando a gente fala de bronquiolite, eu gosto de brincar que é como se a infecção descesse para o pulmão. Então, a inflamação, ela deixa de ficar aqui na região superior e ela acaba acometendo o pulmão. E aí vai desencadear toda a fisiopatologia da doença, né? Então, todos os problemas da bronquiolite vão estar justamente relacionados a essa inflamação pulmonar, justamente causada por um vírus, né? Perfeito. O que você me conta da bronquiolite, Mari? Qual que é a sua definição para bronquiolite também? Essa infecção de vias aéreas inferiores e a gente lembrar que para as crianças, elas, por conta da própria anatomia específica das crianças, há uma obstrução importante dessa anatomia que é tão pequenininha nos bebês. Por isso que é tão importante e por isso que ela é uma causa de doença nas crianças menores de 2 anos. Porque depois essas crianças crescem, essa anatomia muda, Sim. que é tão, né, os alvéolos, os bronquíolos tão pequenos vão mudando, vão crescendo. Então, por isso que ela acomete crianças até 2 anos. Porque essa inflamação, de fato, dessas estruturas que são tão pequenas e por isso que é tão importante nos pequenininhos. E pro Perfeito. Léo, o que é bronquiolite? Uma doença que tem que ter muito cuidado. Que, Muito por mais que a gente trabalho. saiba que é uma doença autolimitante, tem um cuidado importante. Como você mesmo falou, são crianças pequenas. Então, dá muito trabalho. E é importante ter essa conexão que a gente está tendo aqui, né? Que não é só médico, enfermeiro, é físio. A equipe multidisciplinar traz um cuidado muito importante para esse pequeno, que não tem muitas vezes nem como se comunicar do que ele está passando, né? E são muitos casos mesmo. Muitos. E aí, doutora Michele, a gente sabe que é óbvio que o diagnóstico é sempre da parte médica, mas sou lá, uma mãe com um bebê. Quais que são os primeiros sinais que eu posso reconhecer que o meu filho talvez possa ter uma bronquiolite? Ótimo. A bronquiolite, ela começa como um resfriado, né? Então, a gente fala que é aquele pródromo viral como um resfriado comum. Então, acaba tendo um pouquinho de tosse, um pouco de coriza, né? Então, o nariz acaba escorrendo. Algumas crianças até podem ter um quadro de febre, mas não costuma ser uma febre muito alta, aquelas febres de 39 ou 40 graus, geralmente febres baixas. E o problema é que a bronquiolite, ela começa com esse resfriado, né? E depois de uns 2 dias, aí no máximo 3 dias, é que a gente tem a bronquiolite. Então, a criança, ela começa a ter cansaço para respirar, dificuldade para mamar, a respiração fica mais acelerada e é aí que a gente começa a suspeitar justamente da bronquiolite, né? Que é quando desce para o pulmão. Então, a infecção, ela não fica só como uma tossinha ou como um nariz escorrendo. Ela vai acabar apresentando um desconforto para respirar, uma dificuldade respiratória. O principal ponto, então, é pensar na respiração da criança, né? Identificou uma alteração, você já começa a ficar ali com uma pulguinha que alguma Perfeito, coisa pode Léo. estar acontecendo, né? Estava conversando com a Mari, a gente teve uma mudança muito importante, principalmente no ano passado, quanto à sazonalidade. O que foi que aconteceu ali depois da pandemia que a gente teve uma mudança? A gente tinha uma distribuição bastante importante no outono e inverno das crianças que internavam com bronquiolite, com quadros respiratórios. Então, era meio dividido ao longo do ano. Outono e inverno, a gente tinha bronquiolite e verão, primavera, as infecções, diarreia, era bem delimitado. E desde a pandemia, isso mudou bastante. Então, a gente vê as crianças internarem ao longo do ano inteiro com bronquiolite agora. Mesmo no verão, mesmo nos meses de janeiro e fevereiro, as crianças começaram a internar. E a minha impressão é que o
período aumentou. Então, antes era maio, junho, finalzinho de abril. Agora, março até final de agosto, setembro, você tem um número enorme de crianças internando. E a gente começou a observar isso desde a pandemia. Naquele tempo que as crianças ficaram isoladas e na pandemia as crianças não internavam. Então, foi um período que o hospital ficou vazio na pediatria. E aí, quando nós nós saímos do isolamento, aí começou essa mudança. Então, tem criança internando com bronquiolite agora o ano inteiro. Em janeiro, tem criança com vírus sincicial dentro da UTI. E Isso não era comum. Por conta desse isolamento, né? Provavelmente, né? Que a gente teve. Porque as crianças, é o que você falou no começo, ao longo da vida elas vão sendo expostas 100%. E elas vão criando certa imunidade. Elas ficaram muito tempo isoladas. Então, elas não foram tendo contato com essas bactérias, com esses vírus naquele período que elas costumam ter, quando vão para a escola, vão para a creche. Elas ficaram isoladas. A hora que elas todas saíram de volta do isolamento, elas foram repentinamente voltaram a ter contato com vários vírus Exposição, né? e foram adoecendo. Outro aspecto que a gente comenta muito aqui sobre diversas doenças, não só em crianças, mas também em adultos respiratórios, é que a gente tem tido uma amplitude térmica muito intensa, né? Sim. Então, existem semanas que a gente bate 35 graus, existem semanas que faz 15 graus. E isso também é bastante complicado, né, doutora Michele? E mesmo, você vê, né? Mesmo a gente aí, abril, né? Quase maio, fazendo 33, 34 graus, e a gente continua vendo a circulação da maior parte dos vírus. Então, mesmo a gente tendo essa sazonalidade, que muitas vezes é relacionada à temperatura, a gente não tem visto essa redução da temperatura que a gente esperaria, por exemplo, de outono. Sim. E ainda assim, né? Pronto-socorros lotados, todas as crianças doentes e os vírus bombando, né? E agora, apesar de estar muito calor, tá o tempo muito seco. Um Sim. tempo muito seco que também proporciona o vírus se espalhar com mais facilidade. Então, apesar do calor, tempo seco. Antes a gente brincava que outono é sempre igual, o nariz escorre até o final. Agora não, agora é o ano inteiro. Agora é o ano inteiro. Gostei, eu não tinha Salva. ouvido essa, eu gostei. Frase. A doutora estava comentando sobre aqueles sinais que a gente pode suspeitar, né, de uma criança que tenha bronquiolite. Quais são aqueles sinais que a gente tem um perfil, né, de pacientes que muitas vezes entram em contato com a gente por telefone relatando algumas coisas que estão acontecendo. Quais são aqueles sinais que a gente apresenta, que a mãe relata que é o momento de pensar, não, vamos para um pronto-socorro. Numa avaliação assim à distância, de uma mãe desesperada, o que você pensa? Vá para um pronto-socorro, que é muito importante. Olha, Léo, de maneira geral, nas crianças de menores do que 3 meses, né, a chance de elas evoluírem para uma fadiga, ou seja, um cansaço respiratório, em que a musculatura literalmente cansa, né? É muito grande. Então, de maneira geral, se a gente suspeita de bronquiolites em crianças menores de 3 meses, a indicação é uma avaliação no pronto-socorro, porque a chance de uma internação hospitalar, ela infelizmente acaba sendo gigantesca, né? Nas crianças maiores de 3 meses, a gente vai identificando outros sinais que sugerem gravidade, né? Então, por exemplo, crianças que estão tendo dificuldade para mamar, então, às vezes, a respiração delas é tão rápida, é tão dificultosa, que elas recusam a amamentação ou, por exemplo, elas engasgam, né, durante a mamada. Tem alguns sinais que a gente sempre fala, né, de identificação dos sinais de cansaço. Então, faz aquela covinha, né, aquela tiragem subcostal entre o pulmão e a barriguinha. Algumas crianças fazem um abatimento de asa nasal, então o nariz fica ali, né, batendo na tentativa de puxar um pouquinho mais de ar. Algumas crianças maiores a gente consegue ver aqui entrando, né, na respiração. Então, de maneira geral, sinais de um cansaço mais extremo, dificuldade para mamar, crianças muito sonolentas, a gente acaba recomendando realmente a ida ao pronto-socorro, quando não dá para esperar o fisioterapeuta chegar em casa, né? Chegar para dar uma Eu acho que uma maneira didática é uma maneira de falar, inclusive com a equipe técnica, porque eles estão mais tempo na beira do leito, então eles conseguem identificar mais rápido os sinais de desconforto, e é muito rápido. Sim. Então, às vezes, você avaliou a criança de manhã, horário do almoço, ela já está mais cansada. Sim. E um jeito de ajudar as mães a entenderem é poder dizer para elas que os sinais e sintomas de desconforto, eles vão subindo, né, pelo tórax. Então, começa com essa tiragem subdiafragmática, que a gente chama, que é essa barriguinha embaixo da costela que começa a afundar para respirar. Depois, a gente consegue ver a costela quando o bebê respira, Sim. então, uma retração entre as costelas. Depois, essa retração de fúrcula, que é aqui perto da garganta. Depois, o batimento de asa de nariz. Então, conforme esses sintomas vão piorando, isso vai me acendendo um sinal de alerta de que essa criança está usando cada vez mais músculos para ajudá-la a respirar. Está cada vez mais difícil. Até o ponto que ela chega
a parar de mamar, ou a fazer até aquele balancinho que a gente chama, que é aquele bebê que tá largado no colo da Demência, né? mãe Sim. e tá ali balançando a cabeça para respirar, que você consegue ver de longe o esforço, que começa a gemer toda vez que vai soltar o ar. Então, acho que isso ajuda a mãe a organizar na cabeça. Poxa, ele estava só fazendo forcinha na barriga, agora eu tô vendo aqui a garganta afundar. Eu preciso avisar alguém. Sistematizar essa avaliação, acho que ajuda a entender o quanto a criança está cansando. Sim. E essas dicas são importantíssimas, porque a gente tem visto uma tendência das mães agora com os pronto-atendimentos lotados, de às vezes quererem segurar um pouco mais a criança em casa. Então, acho importante esses sinais de desconforto, até porque às vezes eles acontecem de uma forma muito rápida, né? Exato. Da progressão. E eu acho que outra coisa bacana que é indireta, mas ajuda a mãe a saber o quão grave o quadro está. Porque muitas vezes são bebês pequenos que a mãe ainda está tentando entender se ele mama bem, se ele não está mamando. Às vezes elas já conseguem ter essa noção, poxa, não está mamando bem. Mas um sinal que vai ajudá-la a identificar é observar a diurese, observar a fralda, se tem xixi ou não. Então, às vezes, fala para essa mãe, tá fazendo xixi? Ela fala, é verdade, não tá. Eu só troquei uma fralda de manhã e até agora eu não troquei outra. Então, isso também já acende um sinal de alerta. Olha, então ele já não está conseguindo, dando conta de mamar. Precisa ser melhor avaliado. Isso também é um sinal indireto, mas que ajuda a gente a pensar que essa criança está ficando mais grave. Aproveitando que você trabalha na UTI já há 15 anos na UTI pediátrica, qual que é o impacto desse período de sazonalidade, esse aumento de casos de bronquiolite dentro de uma UTI pediátrica? O impacto é grande, porque são internações, são muitas internações. É um impacto tanto para a gente de modo logístico, então a gente precisa priorizar as altas, por exemplo, para que os leitos fiquem livres, para as crianças que estão no PA possam subir. Uma questão de dimensionamento de RH mesmo, porque muitas vezes a gente vai precisar de mais profissionais para atender essas crianças, porque a gente acaba abrindo contingência em outros setores, ou a gente precisa de um profissional que vá ajudar as equipes em outros setores que estão atendendo essas crianças. Às vezes precisa descer no PA, o pediatra desce para avaliar. A gente tenta atrasar o mínimo possível a criança sair do PA e entrar na UTI. Então, esse médico precisa, às vezes, sair, avaliar, ver se melhorou, se piorou, se dá para mudar para pediatria. Então, para a gente, é um momento muito estressante, de muito trabalho. E fora que a gente precisa aumentar a vigilância com essas crianças, a equipe precisa estar pronta, treinada, para vigiar essas crianças, porque o quadro delas muda muito rápido, mesmo dentro da UTI. E se você for pensar, né, não só na UTI, né? Que é exatamente isso que a Andressa falou. Então, mesmo dentro de casa, a gente consegue perceber que a gente tem uma intermitência. Então, esse cansaço da criança, ele vai variando muito ao longo do dia. Então, por exemplo, se a criança estiver muito entupida, muito encatarrada, isso vai piorar o desconforto. Se a criança fez um esforço na hora de mamar, vai piorar também esse desconforto respiratório. Essa canseira, né? Então, é uma criança que a gente, às vezes, quanto mais a gente mexe, mais cansada ela fica, pior vai ficando o desconforto. Então, assim, são coisas que vão oscilando muito. Seja na UTI, seja em casa, a gente vê bastante essa oscilação do estado geral e do desconforto respiratório dessa criança, né? Isso é verdade. E Mari, a gente sabe que a atuação do enfermeiro é muito grande dentro do ambiente hospitalar, principalmente no ambiente de terapia intensiva. Para as mães entenderem como que compreende os cuidados da enfermagem ali. Então, o meu filho foi internado, tá com bronquiolite, como que a enfermagem vai lidar com esse cuidado, vai poder auxiliar as mães? Como que funciona essa rotina de vocês? Então, a nossa avaliação vai ser em relação ao quadro clínico, piora, melhora, para a gente poder compartilhar com a equipe multidisciplinar. Em relação à avaliação da mamada, ajudar essa mãe a entender se esse bebê está mamando bem, não está mamando bem, está tendo boa diurese. Então, a gente pesa as fraldas das crianças para ver se elas realmente estão hidratadas. Uma atenção especial para essas crianças em relação à glicemia. Essas crianças fazem hipoglicemia porque não mama. Então, o profissional da enfermagem precisa estar atento. Essa criança está muito sonolenta, muito hipoativa. Será que é interessante a gente fazer uma glicemia capilar, comunicar ao médico? Em relação à escolha do dispositivo de oxigenoterapia. Então, é claro que há indicações formais, a depender do quanto a criança precisa de assistência, mas a gente tem certa maleabilidade. Então, se eu vou escolher um catéter nasal simples, porque aquela criança quer comer, para ela é mais fácil, tem criança que não vai tolerar, a gente vai colocar uma Venturi, uma nebulização. Então, adequar esse dispositivo para deixar a criança o mais confortável possível. E, principalmente, entender com delicadeza qual é o momento em que a gente vai falar para essa mãe, olha, eu acho que a gente não está dando conta de alimentá-la no seio materno, vamos tentar uma mamadeira, de repente? Entender se aquela criança
vai conseguir mamar se ela já teve contato com uma mamadeira ou se a gente corre risco que ela engasgue porque ela não está acostumada com aquele fluxo. Se a gente vai precisar ordenhar leite materno e auxiliá-la nesse sentido. Se a gente vai precisar passar uma sonda gástrica para alimentar esse bebê e conseguir fazer com que essa mãe entenda que é importante naquele momento, que de repente está no pico da bronquiolite, que no segundo momento a gente vai voltar ela para o seio materno. Principalmente nisso, e orientar a equipe de técnicos de enfermagem, principalmente, porque são eles que estão o tempo todo ali à beira do leito, são eles que identificam os principais sinais de piora, são eles que estão, de fato, trocando a fralda daquela criança e notam que não teve boa diurese. Então, ajudá-los a estar atentos a esses sinais também. E tem Perfeito. muito trabalho, né? Isso é muito difícil de identificar, porque tem que ter sempre um pediatra, porque ele também vai ter essa parte dos cuidados intra-hospitalares, né? Como que funciona essa rotina? Porque tem um acolhimento muito importante do médico nesse momento, né? Sim. Claro que a equipe multi é essencial, né? Então, seja enfermagem, nutrição, fisioterapia. Acho que nenhum profissional de saúde trabalha sozinho, né? Então, vai de todo mundo, né? Desde a equipe médica propriamente, enfim, a equipe de limpeza. Então, essa ação em conjunto, ela é sempre super importante. E eu acho que uma das principais questões da parte médica é a gente justamente identificar os sinais de gravidade e também, em conjunto com a equipe, propor uma conduta, né? Qual que vai ser nossos próximos passos. Então, é uma criança que precisa ou não de uma internação hospitalar, ou dá para a gente manejá-la em casa, junto com um segmento pediátrico, junto com um segmento fisioterápico. Ou uma criança que vai precisar necessariamente ficar internada. E nessa internação, é uma internação de leito de enfermaria, ou é uma internação de semi-intensiva, ou é uma internação de UTI. Se é uma criança de UTI, é uma criança que ela vai conseguir ficar, por exemplo, só num catéter nasal de oxigênio, uma criança que vai precisar de um suporte maior. Dá para mamar, né? Como o Camari falou, né? Então, o ato de mamar, especialmente, a gente fala de bronquiolite, é bebê pequeno, né? Especialmente abaixo de 6 meses. Sim. Então, são as crianças que mamam. E o mamar é um grande esforço. E se a gente já tem uma criança cansada e ela ainda precisa de um outro esforço, que é mamar, será que essa criança tem condições, né? Às vezes não dá. Às vezes a gente faz uma pausa alimentar, coloca um sorinho na veia para decidir, né? Dá para mamar, vai ser na mamadeira para diminuir um pouco esse esforço, vai ter que passar uma sondinha também para manter a criança nutrida, que às vezes a gente fala isso da bronquiolite, né? Manter a criança alimentada, manter a criança bem nutrida e às vezes não encosta muito. Porque se cutucar demais, vai cansar. Se mexer muito, ela vai piorar o desconforto respiratório, né? Então, acho que nesses, talvez, macro decisões é que a gente acaba atuando bastante, né? Não, e como a doutora falou, né? Puxando até para o meu lado, né? A gente fala muito da atuação intra-hospitalar, mas como a fisioterapia também faz muita diferença. É muito triste até o que eu vou falar, porque dentro das diretrizes, né, de bronquiolite, na parte de fisioterapia respiratória, fala que a fisioterapia respiratória ela não tem evidências nos benefícios para diminuir a internação. O que para nós fisioterapeutas é uma facada no peito, né? Porque até com a nossa vivência intra-hospitalar, né? O fisioterapeuta ele é muito importante lá dentro, né? Toda a equipe, mas pensando na parte respiratória, avaliação respiratória, como você falou do melhor dispositivo, se é um momento de entrar com oxigênio ou para uma criança muito grave, onde você tem a necessidade de um catéter de alto fluxo muitas vezes, que até na maioria dos hospitais de ponta a gente consegue começar dentro do pronto-socorro uma terapia intensiva que muitas vezes inicia lá, né? Então a fisioterapia com esse papel super importante de limpar o pulmão, orientar, posicionar uma criança é muito importante também dentro do ambiente hospitalar. E outro ponto importantíssimo também que a doutora Michele pontuou e que a gente gostaria de falar também é do cuidado domiciliar. A gente sabe que hoje é uma vertente muito grande e que muitos casos acabam não evoluindo para uma gravidade tão grande, a gente acaba conseguindo conduzir esses casos em casa. E geralmente a gente tem um grande contato com os pediatras, que a gente adora, né? A gente aprende muito com vocês e até muito bacana, porque às vezes no hospital a gente não consegue ter tanto contato com tantos profissionais. E às vezes em casa, através dos nossos pacientes, a gente tem contato com outros profissionais, que é muito bacana essa troca. Até muitas vezes com enfermeiros que estão administrando medicamentos em casa, enfim. A gente percebe toda essa participação da equipe, mas que a gente percebe o resultado final, uma boa condução do caso, muitas vezes, né, com a mãe, com a família, com orientações. E aí a gente fica muito chateado de ler essas coisas no consenso. Eu acho que assim, acho que talvez não levarem para o pessoal, porque aqui entre nós, né? Nada em bronquiolite tem evidência científica. Então, assim, se a gente for ver talvez de tratamento, né? De medicações, a gente também tem muitas coisas para fazer. É isso, né? Deixa a criança alimentada, se precisar de oxigênio, dá oxigênio e é isso. Então, acho que talvez não levar para o pessoal, claro. Mas eu acho que justamente as medidas que a gente toma, e mesmo a fisioterapia, elas entram como... porque
Porque acho que pela bronquiolite em si, a gente realmente não vai ter muito o que fazer. É. Mas é amenizar a situação que acaba sendo desencadeada, por exemplo, uma piora do cansaço porque mamou. Aí você orienta um posicionamento melhor. Um cansaço porque tá acumulando muita secreção. A gente consegue mobilizar um pouco melhor essa secreção. Porque aquela inflamação pulmonar que a gente falou é tempo ao tempo, né? Então, que é inclusive uma angústia nossa, de todas as De equipes. todo mundo. É isso, esperar passar a inflamação, que vai passar e, enfim, um pouco de tempo ao tempo mesmo, né? Não, e lá na UTI, onde eu trabalho, o trabalho das meninas da fisioterapia é fantástico. Então, eu não sei dizer em porcentagem, mas nós entubamos pouquíssimos bebês com bronquiolite, o que é uma tragédia, né? Sim. Precisar entubar é muito difícil de manejar. E lá nós conseguimos entubar pouquíssimos bebês, porque as meninas fazem um trabalho primoroso, fantástico. Então, hoje elas usam muito o catéter de alto fluxo, a VNI, e o quanto elas conseguem salvar essas crianças da intubação assim, não tenho o que falar. A maioria, as meninas seguram bem na VNI, manejam muito bem, e é esse trabalho. Lá a gente trabalha muito próximo da fisioterapia, principalmente para deixar as crianças quietas, descansarem. Então, é sempre uma conversa muito dinâmica com elas. Olha só, vamos lá agora, porque aí você tira um pouquinho da VNI, faz o seu atendimento, eu já troco a fralda, a gente faz o puff Isso. e depois já reposiciona. Mexe de uma Pô, vez isso. e depois deixa quieto de Isso, novo. deixa paradinho. E vamos juntas. As meninas, a Cris, por Sim, exemplo, sim. que né, a gente compartilha. Cris, vamos lá agora? Ou vamos daqui meia hora? Vamos. Aí fazemos todos, elas fazem um atendimento, deixam a criança descansar. É fantástico. E não existiria o trabalho da enfermagem sem a fisioterapia, da fisioterapia ou da enfermagem na bronquiolite. Precisa desse trabalho muito casado e o resultado é o do paciente. Os pacientes não precisam ser entubados, a gente consegue segurar bem na VNI, no catéter de alto fluxo, e eles conseguem sair do pico da bronquiolite sem precisar Bem, de outras... bem invasivo, Outras, né? exato. E você Exatamente. sabe, Mari, que muitas mães às vezes ficam surpresas com a nossa relação com os médicos extra-hospitalar, né? Porque às vezes no hospital isso é uma relação muito natural, né? Eu converso com o médico, converso com o enfermeiro, e em casa elas estranham às vezes essa relação da gente conversar com o pediatra, de alinhar condutas, mas isso é muito bacana. E depois elas acabam vendo, nossa, que legal, vocês conseguem fazer quase o trabalho do hospital em domicílio. E isso também facilita porque a gente sabe de todas as vantagens, às vezes, de ter uma criança em casa, no aconchego, a mãe mais tranquila, e a gente conseguindo também dar todo esse suporte. Não, e o bom é que a gente para pensar que o ambiente hospitalar não é um ambiente limpo. A gente Nem tenta, um mas é um pouco, ambiente exato. contaminado, cheio de vírus e bactérias. Então, você pode deixar essa criança em um ambiente domiciliar, sem dúvida, né? Claro, com uma boa avaliação, Claro. sem segurar uma criança que está muito cansada, com todas essas dificuldades que vocês acabaram de falar. É muito confortável para a criança. E Né? muitas vezes isso vai evitar de fato que a criança vá parar no pronto-socorro. Então, o fisioterapeuta fala com o médico fala: olha, avalia e vê me fala o que você achou. Aí o fisioterapeuta vai lá e fala: não, eu consigo segurar em casa. Pronto, essa criança se salvou de uma internação. Se não tivesse esse profissional para lá na casa da criança avaliar, o pediatra com certeza ia falar: não, vai pro PA para alguém ver. Sim. E aí, ter à disposição um profissional qualificado que vai conseguir manejar essa criança, consegue avaliar adequadamente, não tem preço. Para a mãe, para o pai, É ótimo. é conseguir manter aleitamento materno, é fantástico. E Mari, pós 3 filhos, já teve muita bronquiolite nessa casa? Muita bronquiolite, muita bronquiolite. Quem sofreu mais foi a mais velha, porque foi para creche lá do hospital assim que eu voltei de licença maternidade. E ela teve muitas bronquiolites, Contato. foi bebexadora, asmática, otites, incontáveis otites. E os dois mais velhos, mais novos, apesar do mais velho trazer para casa, ainda assim, como não foram para a escola tão cedo, consegui segurá-los em casa por mais tempo, sofreram um pouco menos. Mas todos eles. Esses dias a gente foi para uma festinha de criança. 3 dias depois, 3, 2, 3. Você pode nem ir pra escola, mas se você tiver contato com criança, não tem jeito, Não né? tem jeito. Queria muito aproveitar que a Mari acabou de comentar que tem um filho que é bebê cheador e tirar essa dúvida, porque quando eu atendo um paciente, a mãe fala: ai, meu pediatra acabou de falar que meu filho é bebê cheador. E elas falam com peso. Peso, né? Então, o que é esse famoso bebê cheador, doutora Michele? Então, Léo, o que acontece, né? Se a gente for ver ao pé da letra, a gente tem algumas definições que elas ajudam na hora de estudos científicos, na hora de fazer aí as pesquisas propriamente ditas.
Então, quando a gente fala sobre bronquiolite, a gente está falando justamente sobre esse primeiro episódio em que a criança vai ter um chiado pulmonar, porque é isso que o vírus vai causar. O vírus vai lá, vai dar uma inflamação pulmonar, vai produzir, né, edema, então inchaço da mucosa, vai produzir secreção, vai ter descamação celular e isso vai desencadear o chiado. Gosto de comparar o chiado como se fosse a gente assoviando, né? Então, para a gente assoviar, você precisa diminuir a passagem do ar através da boca. E é exatamente isso que acontece no pulmão. Esse inchaço, essa descamação celular e esse catarro, eles diminuem a passagem do ar e desencadeiam esse chiado. Então, para nós, cientificamente falando, bronquiolite seria esse primeiro episódio, a primeira vez na vida que a criança tem um quadro de chiado. Todos os quadros subsequentes, a gente sabe que é uma nova bronquiolite, que a criança tem um novo vírus. A gente, às vezes, né, dependendo do serviço, a gente tem a disponibilidade dos painéis virais, né, daqueles PCRs de nasal, né, de orofaringe. Então, a gente acaba tendo a identificação viral, então a gente sabe que tem um vírus identificado e que possivelmente é o desencadeante de um novo episódio de chiado. Só que chega um momento em que a gente não consegue saber se também é uma criança que está apresentando um quadro asmático de início precoce. Então, ao pé da letra também, a gente vai acabar diagnosticando os quadros de asma em crianças maiores, mais do que 4, 5 anos, onde você já vai ter outros sinais familiares e outros sinais de sinais e sintomas que você vai acabar suspeitando um pouco mais de asma. Nesse gap entre o primeiro episódio de chiado e um diagnóstico confirmado de asma, a gente acaba tendo esse bebê chiador. Será que ele é um asmático, mas a gente ainda não conseguiu fazer o diagnóstico? Ou ele é só aquele bebê que todo episódio de infecção viral, de faz um resfriadinho, faz uma gripe, ele desce a infecção para o pulmão e aí ele faz uma nova bronquiolite ou uma nova inflamação pulmonar. Então, no fundo, esse é o bebê chiador. É o bebê que ele vai tendo episódios de chiado em cada infecção gripal. Em cada gripezinha, em cada resfriadinho, ele vai tendo um novo episódio de chiado. E que muitas vezes a gente até cuida quase como um asmático, né? Então, muitos, dependendo da quantidade de internações, de casos graves, de número de chiados, a gente até introduz, né? Medicações de uso contínuo, as famosas bombinhas, né? Então, de corticoide inalatório. Então, a gente acaba usando as medicações justamente como se fosse um asmático, porque muitas crianças têm uma boa resposta. Nem todas vão virar asmáticas, mas existe sim um risco de que algumas delas já estão manifestando quadros asmáticos ainda na primeira infância. Passou por isso, né, Marina? Passei Todo compêndio ali. Já usou muita bombinha na vida. Fomos trocando ao longo do tempo, até que ela fechou o diagnóstico de asma e hoje ela faz a bombinha dela sozinha. Ela já sabe, mãe, acho que eu tô chiando. Posso fazer aquele azul? Já conhece, né? Ela já conhece. Antes da gente fazer esse episódio, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para tirar algumas dúvidas que as mães têm. Essa foi uma delas, quanto ao bebê chiador. E uma outra que eu escuto com muita frequência, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida. É muito comum a gente ter uma criança que não fez o painel viral e que muitas vezes fala assim, mas por que eu tenho que fazer o painel viral? Ou por que eu não tenho que fazer o painel viral? Quando que é muito importante a gente fazer o painel viral? Qual que é a maior importância do painel viral? Bom, primeiro que eu não sei como a gente ainda não falou o nome, vírus sincicial respiratório. Ele vai entrar agora. Não é? O dito cujo, né? O tal do vilão. Não sei como a gente se aguentou até agora. Assim, Léo, a pé da letra, sinceramente, pouco muda a nossa conduta, né? É claro que se a gente tem uma influenza, dependendo da idade, a gente sabe que tem a indicação, às vezes, de fazer um Tamiflu, por conta do grupo de risco em que aquela criança se encontra, mas dificilmente a nossa conduta muda, né? Se for um vírus sincicial respiratório, se for um para-influenza vírus, se for um rinovírus, a nossa conduta em si, ela muda pouco. É claro que a gente sabe que 85% dos quadros de bronquiolites, eles vão ser causados pelo vírus sincicial respiratório, e é justamente o vírus sincicial que acaba estando mais relacionado aos quadros graves, mas justamente porque ele é o maior causador aí das bronquiolites. Então, eu gosto de dizer que não muda a nossa conduta, mas a gente gosta de saber qual que é o vilão. Até porque às vezes ajuda, especialmente naquelas crianças que às vezes vão tendo quadro repetido atrás do outro, aí você fala, putz, é um novo quadro ou é o quadro anterior ainda mal resolvido? E às vezes você tem identificação de vírus diferentes, aí você fala, putz, acho que foi uma nova infecção. Acho que teve alguma outra coisa aí que muda. E claro que, dependendo do setor onde a gente estiver, seja em casa, enfim, mas especialmente no setor hospitalar, vai mudar a nossa alocação das crianças. Então, se você precisa de um isolamento respiratório porque é uma influenza, porque é um Covid, porque é um adenovírus, né? Ou se porque é um vírus sincicial respiratório, então a gente vai ter toda essa questão para decidir a alocação das crianças. Mas de conduta propriamente dita,
não muda muito, Não muda, né? né? Mas eu gostei muito do que eu ouvi, porque é uma das coisas que a gente estava discutindo, né? Muitas vezes, quando tem essa questão do painel viral, muito relacionado também aos honorários, porque a gente sabe que não é um exame que ele é barato, né? Mas tem essa diferença, né? A gente pega, às vezes, uma criança com uma febre muito alta, um sinal estranho, a gente tem essa suspeita de pode ser uma influenza, vamos tirar essa dúvida, que ela é muito importante, né? Agora, entrando nesse nome que a gente acabou de falar do vírus sincicial. Temos inúmeros vírus, né? E as mães Rinovírus, choram, adenovírus, né, para a hora que influenza. Mas quando a gente escuta VSR, a gente sabe que Dá até um arrepio. dá um arrepio, Nossa, né? dá. E a gente sabe que tem um período, né? Que tudo piora no vírus sincicial. Como que costuma ser esse quadro do vírus sincicial? O início e esse meio, os dias de piora? De maneira geral, a gente sabe que, como a gente comentou no começo, né? A gente tem aquele pródromo viral, então aquela gripezinha, aquele resfriadinho de vias aéreas mais superiores, que vai acabar ali durando 1 a 2 dias. E aquela gripinha, que você começa a fazer uma lavagem, uma inalação, mas que tá tudo bem. E aí, justamente, próximo do 3º dia, que o desconforto respiratório começa. E aí, como a Mari bem falou, né? O desconforto respiratório, ele vai subindo. E a gente fala que a gente tem o pico da bronquiolite, não o pico sazonal, né? Que a gente também tem o pico sazonal. Mas o pico da doença em si, geralmente entre o 3º e o 5º dia de sintomas. Então, a gente sabe que, putz, se aquela criança chega no pronto-socorro no 3º dia já tá cansada, pode ter certeza de que vai piorar, vai precisar de um suporte ventilatório um pouquinho maior. E claro que a gente sabe que crianças que já têm alguma comorbidade, então, por exemplo, alguns prematuros, as crianças nascidas com baixo peso, já têm alguma doença pulmonar ou alguma doença cardíaca, elas às vezes até podem prolongar um pouquinho mais esse período de pico, que a gente sabe que é o período aí de maior intensidade do desconforto e até da necessidade de internação ou de suporte. Mas a grande maioria, né, se não teve um quadro aí muito mais grave, a ponto de precisar de uma intubação, a princípio, por volta de 7 dias, então lá por ser 6º, 7º dia, a gente já vê aí uma melhora significativa. Então, aquela semana difícil. Semana difícil. Né? E essa pergunta é uma pergunta que aparece sempre na admissão da UTI, né? Então, Qual é o dia? Qual o D Quantos da dias de bronquiolite? quantos dias você tá com D4? sintomas? Falou 3 dias, você Putz, fala... já falou, já começa a dimensionar recursos, né? Acho que vai Uhum. precisar de um CAF. Internou no 6º dia. Talvez, vamos observar hoje, amanhã talvez eu vá para pediatria. A gente já se Sim. prepara para o pior ou para o melhor, a depender do dia que a criança internou. Isso é bem característico da admissão das crianças. E até também, Léo, a gente percebe as próprias mães relatando pra nós em domicílio. Ah, ele tá no D3, ele tá no D4, aí ele vai piorar. Exato. E a gente sempre conversa muito disso, porque as mães já estão tão habituadas, muitas vezes, no 2º, no 3º filho, que até elas já sabem, né, geralmente, como vai acontecer o vírus sincicial respiratório nessa criança. E até pra gente, querendo ou não, né? A gente sabe que, infelizmente, a maior parte da população brasileira não vai ter esse fácil acesso ao pediatra. Claro que não vai ter o fácil acesso a uma fisioterapia respiratória em casa. Muitos serviços, a gente sabe que, às vezes, nem o catéter nasal de alto fluxo, que é justamente o que segura a quantidade de intubações, a gente sabe que a maior parte não vai acabar tendo esse acesso. Mas é muito legal porque é isso, né? Esse contato próximo com o pediatra e com o fisioterapeuta, a mãe já sabe. Então, você fala, tá no 3º dia, pode ser que piore até o 5º, então vamos ficar de olho. Ficou cansado, ficou com mais dificuldade para mamar, teve algum sinal mais preocupante, a mãe já fica de olho, né? Para saber dessa evolução típica e esperada. Até porque, senão, se você falar, não, daqui a pouco melhora, e daqui a pouco piora, e ela não sabe exatamente o que esperar. Então, é importante elas estarem cientes, né? Então, acho que informação liberta, e é para isso, né? Sim. Não é para elas ficarem estressadas e sem dormir a noite inteira, vigiando a criança. Mas é para saber que sim, que pode piorar. Sim. Ou que não, que a gente já está numa fase aí de melhor. Então, é importante saber esse ciclo, né, esperado da bronquiolite. Não, e vocês falando do CAF, né? Eu tô lembrando, Mariane, 15 anos de UTI, né? Eu também tenho um tempo bom, né? Aqui é puramente botox. Mas você sabe que é muito louco parar pra pensar que eu tive muitas crianças em pronto-socorro com CPAP, né? E que hoje em dia, né, a gente coloca um catéter de alto fluxo numa bronquiolite, foi como você falou, né? O número de intubações, ele reduziu muito, né? O catéter de alto fluxo é incrível, e, claro, muito bem indicado, esperando ali uma boa avaliação médica. Eu amo mas foi uma CAF, né? revolução, Eu eu amo também CAF, E o né? CPAP é muito mais desconfortável. Exato. A prong nasal Com precisa ser do certeza. tamanho da narina, Sedar, escapa, É, às tem que vezes, sedar. sedação a endovenosa. toca sai.
O CPAP dá um trabalhão. É difícil. Não dá pra diferente do mamar, CAF. Não dá Então, pra assim, no mamar. CAF, né? O CAF, eu sou Sim. suspeito, eu É amo o vida. CAF. Sim, não, somos todos fãs, né? É. Não tem como. Aproveitando, temos uma mesa aqui com enfermeiro, médico e físio. Eu queria aproveitar para te pedir de 2 dicas, aliás. 2 dicas do manejo da bronquiolite, mas do manejo Domiciliar. domiciliar. Melhor. Que as mães Domiciliar. sempre querem Isso. saber. Dicas simples, assim. Coisas que elas podem fazer se o quadro de bronquiolite ali tá dentro do esperado no manejo em casa. E aí? Lavagem nasal ajuda bastante, principalmente para desobstruir as narinas e ajudar esse bebê a mamar. Então, lavar o nariz antes das mamadas ajuda bastante. Então, os bebês, eles respiram pelo nariz. Eles não conseguem respirar pela boca. A língua deles ocupa muito espaço dentro da boca. Então, para eles mamar, respirar, com o nariz entupido, então, às vezes, lavar o nariz com soro fisiológico antes das mamadas já ajuda bastante. Inalação com soro fisiológico para fluidificar essa secreção e conseguir, na tosse, expelir. Na lavagem nasal, sair com mais facilidade. Essas 2 medidas ajudam bastante. Ó, dica Roubou da minha Mari resposta. vale por... vai peso 2. Peso dois. Roubou a resposta. Gente, eu acho que, com certeza, né? Se a gente tá falando de um cuidado domiciliar, a lavagem nasal e a inalação com soro fisiológico, com certeza vão ajudar muito nessa questão, né, da dinâmica respiratória, de desobstruir a criança. Eu acho que, assim, se houver condições financeiras e disponibilidade na cidade, né, então disponibilidade na região, talvez a fisioterapia respiratória também Agora seja... a doutora ganhou Puxei. meu ponto. Puxei a sardinha. Mas é verdade, porque... Sim. às vezes você pode, por exemplo, nem ter um pediatra particular. Mas se você tem um fisioterapeuta que está te acompanhando, que está seguindo, que ajuda a fazer a lavagem, porque também, né? Tem bastante mães que têm dificuldade, tem um pouco de medo, um pouco de receio, vai para o cérebro, vai para o ouvido. Então, a gente sabe que isso é comum. Então, se você tem, por exemplo, a disponibilidade de uma fisioterapia que vai na sua casa, que consegue olhar com você e falar, olha... Tá tudo bem, mas vamos ficar de olho, né? Então, qualquer coisa, vai para o pronto-socorro. Então, eu acho que essa orientação que, claro, pediatra, óbvio, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. É muito necessário também para poder conseguir fazer esse segmento. Mas eu acho que se há disponibilidade de uma fisioterapia respiratória, eu acho que isso também faz toda a diferença nesse acompanhamento. E é isso, né? Evitar as idas ao pronto-socorro. Especialmente, a gente sabe, né? Enfim, não só os adultos, mas especialmente no pediátrico. Quantidade que a gente está vendo de... pronto-socorros fechados por superlotação, porque, enfim, a fila é 3 horas, 4 horas para um primeiro atendimento. Então, às vezes, se não chegou tão mal, vai sair de lá com alguma outra coisa. Então, se a gente pode, às vezes, poupar idas ao pronto-socorro em crianças que a gente consegue segurar em casa, então isso, com certeza, vale a pena de ser tentado. E outra coisa que a gente comenta bastante é que a gente sabe que é dispendioso, realmente, né? Você ter acesso a um fisioterapeuta, às vezes, em domicílio, mas que muitas vezes a gente não vai fazer muitas visitas, né, Léo? Sim. Às vezes são visitas poucas, pontuais, mas que com muita orientação a gente consegue driblar algum quadro que talvez não seja um quadro tão grave. Ah, Léo, eu quero uma dica sua. Uma dica minha? Claro. Já falamos de lavagem nasal, já falamos de inalação. Posicionamento. Muitas vezes a gente pega uma criança que ela tá num leito, né? E muitas vezes em decúbito 0, levantar um pouco, né? Deixar o decúbito um pouco mesmo, elevado né? na Você pode ver que caminha. geralmente eles Se a estão criança sempre fica um pouco mais deitadinhos, sentada, facilita lembrar que a criança não precisa ficar para dentro, né? Vamos expor ela um pouquinho mais para facilitar. Isso ajuda demais, né? Qual a sua dica? A minha dica não é muito para bronquiolite, mas assim, é para tudo. Acho que a doutora Michelle vai me apoiar. Que é manter o ambiente bem arejado, né? As janelas bem abertas, ventilação. Aqueles bichinhos que a gente adora, né? Que tem ácaros, assim, subindo até o teto. Exato. Então, geralmente a gente orienta, porque muitas vezes a gente encontra as janelas muito fechadas, o ambiente muito escuro, não tem ventilação ali circulando. Então, eu acho importante, É importante, né, Léo? concordo. Aquele Sem ambiente muito dúvida. fechado, né? Sem dúvida. Conhece bem essas dicas, né, Mari? Porque, ó, 3, né? E o bom de ser enfermeira da UTI Ped, que eu tenho vários contatinhos de fisioterapeuta. É, Então, eu mando você mensagem. precisa. Se alguém não tá disponível, Muitas né? vezes as meninas foram me salvar em casa, muitas vezes. Ótimo. A gente quer falar um pouquinho também sobre vacina, mas a gente teve um episódio aqui que nós chamamos a doutora Cristiane, né? Foi isso, doutora Cristiane, Isso, infectologista. A gente falou de vários tipos de vacina, vacina de dengue, vacina de influenza. E a gente até chegou a falar sobre a palivizumab, que nome, né? Que na verdade não é uma vacina, ele é um anticorpo monoclonal específico contra o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa, como a gente falou, das infecções respiratórias. Tem um perfil específico para palivizumab. Qual que é esse perfil para tomar esse anticorpo monoclonal? Perfeito.
Léo, o palivizumab, então, ele acaba sendo bastante conhecido como, atualmente, né, a vacina de vírus sincicial, mas a gente sabe que agora a gente está tendo realmente, né, algumas vacinas que a gente vai comentar. O palivizumab, ele é justamente isso, né? Ele é um anticorpo monoclonal, então ele não vai conferir imunidade definitiva. A criança ela não vai produzir anticorpos. Nós é que estamos dando os anticorpos diretamente para elas. É uma medicação que a gente costuma fazer justamente nesse período de sazonalidade. Então, são 5 doses mensais que a gente geralmente faz, né? Entre maio, abril, junho, julho, para justamente prevenir ou dar uma imunidade, um boost aí na imunidade de crianças específicas, que são justamente as crianças de maior grupo de risco para a infecção de vírus sincicial respiratório grave. Então, ele é um anticorpo contra o vírus sincicial. Bronquiolites por outros vírus, a gente não vai acabar tendo nenhum tipo de efeito. O que a gente sabe que hoje, liberado pelo SUS, que você consegue, né, sem, enfim, grandes dificuldades, são os prematuros menores de 28 semanas no primeiro ano de vida. Então, eles estão no direito de tomar. E até 2 anos de idade, a gente tem as crianças com cardiopatias congênitas, ou seja, doenças do coração que tenham repercussão, que basicamente são as crianças que tomam algum tipo de medicação para doença cardíaca, ou aquelas crianças que têm alguma doença pulmonar, especialmente a broncodisplasia, que é justamente a doença pulmonar do recém-nascido, que estejam em uso de tratamento, seja oxigênio ou medicação, ou que tenham tido alguma internação nos últimos 6 meses. Então, até 2 anos de idade, essas crianças também têm direito de receber o palivizumab. Tem um adendo que a Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda para crianças entre 29 e 31 semanas, só que essas, infelizmente, não são cobertas pelo SUS, e aí eu não sei se vocês têm uma ideia, né? Sim. Mas hoje em dia uma dose de palivizumab gira em torno de uns R$4.000. Exatamente. Então, assim, nem a maior parte da população, obviamente, não vai conseguir arcar com esse custo, então acaba ficando restrita a essa população em que tem a liberação pelo SUS. Você sabe que a nossa pergunta, assim, que a gente mais recebeu, é óbvio, é realmente da vacina. Contra o VSR, ainda mais depois que apareceu ali para acima de 60 anos, em idosos. A gente viu que as mães ficaram assim, polvorosas. Ai, mas por que para os idosos e não para as crianças? Mas agora em abril a Anvisa liberou, né, a Abrysvo, é isso? Da Pfizer, que é uma nova vacina e talvez para as mamães. E aí, doutora Michele, eu acho que essa pergunta, assim, foi a que ganhou disparada de todas as outras. Quando eu tava conversando com o Léo, até falou, né? O que será que a gente não pode deixar de falar? E com certeza, acho que vacinas é uma coisa que foi muito falado desde o ano passado. E aí, só um parênteses ainda, né? Em relação ao palivizumab, é que no final do ano passado também foi aprovado um outro anticorpo monoclonal, que é até anotei, nirsevimab, que chama Beyfortus, é o nome comercial. Foi aprovado ano passado em dose única. Então, por enquanto, ótimo. a gente ainda não chegou, né? Não está sendo comercializado, mas a gente tem a expectativa aí de chegar. E os estudos mostram até melhor eficácia em combater a bronquiolite mais grave nos prematuros, né? Nessas crianças que são do grupo de risco. Então, quem sabe a gente tenha ainda mais novidades além das vacinas, né? Então, a gente teve 2 grandes novidades de vacinas contra vírus sincicial respiratório. Por enquanto, nenhuma vacina nas crianças, né? Então, por enquanto, são só os outros grupos. Então, a vacina que foi liberada no ano passado, né? Que é justamente essa para os idosos acima de 60 anos, especialmente os idosos com doenças cardíacas, com doenças pulmonares. Por quê? Porque a gente fala muito do vírus sincicial na bronquiolite, mas a gente sabe que o vírus sincicial, ele é responsável por várias doenças respiratórias graves nos idosos, né? Nos adultos acima de 60 anos, que tenham justamente essas comorbidades. E também são, querendo ou não, portadores, carregadores e transmissores do vírus para as nossas crianças. Então, essa vacina ela foi liberada ano passado, já está sendo comercializada. É uma dose única, R$1.500 a dose aí, em média. Então, também não é uma vacina para todo mundo, por conta do seu custo. E, por enquanto, a gente não tem a liberação no SUS. E aí, no comecinho desse mês, né? Então, super recente a notícia, foi justamente a liberação da vacina no caso das gestantes. Então, está sendo recomendada aí entre o 2º e o 3º trimestre. Também ainda não comercializado, então não dá pra gente saber qual que vai ser o valor. E os estudos mostram uma redução aí de até uns 80% nos casos graves dos bebês menores de 3 meses e em 60% no caso dos bebês de 6 meses, dessas mães que foram justamente vacinadas no período gestacional. Então, com certeza é uma coisa aí super nova, super recente, que a gente vai ver começar a comercialização. E aí, tomara que a gente tenha, né, uma liberação aí disponível para todo mundo, para que a gente consiga reduzir bastante a incidência de bronquiolites por vírus sincicial, né? Já pensou que sonho? Imagina! Nossa Não sei se é senhora, verdade, não. Pois é. Mas falando em vacina, acho que vale a pena lembrar
Houveram casos de coqueluche aqui em São Paulo, né? Foi Sim. divulgado um surto. Sim. E lembrar que todas as gestantes já podem tomar a DTPA, que é a vacina para pertussis, para que elas consigam conferir imunidade para o bebê assim que ele nasce. Então, todas as gestantes até 20 semanas precisam receber a vacina em todas as gestações. Então, houveram 3 gestações, 3 vezes ela vai tomar a DTPA para proteger o bebê. Da coqueluche, quais são os principais sintomas de uma criança com coqueluche, que a gente está num período de Importantíssimo. surto agora? O que chama atenção na coqueluche é a tosse coqueluchoide, que é uma tosse que a criança tosse. Muitas vezes ela vai evoluir com cianose, ou seja, ela fica roxinha, com a boca roxa, a mãozinha roxa. É o principal sintoma, o que chama mais atenção na coqueluche, que é essa tosse coqueluchoide, que é justamente essa tosse. As crianças vomitam de tanto tossir, ficam roxas, é a principal preocupação. E muitas vezes vão precisar de internação em terapia intensiva E, doutora também. Michele, o que se deve a esse tanto caso de coqueluche, assim, que era uma doença que a gente mal falava até pouco tempo atrás? No fundo, acho que a maior parte das doenças que a gente vê o ressurgimento, a gente acaba atribuindo a baixa cobertura vacinal, né? Então, desde a pandemia, houve aí uma perda na cobertura de grandes, né? De doenças importantes que a gente já praticamente tinha erradicado. Então, teve pólio aqui, teve pólio ali, coqueluche, né? Sarampo. A gente sempre tem aí... A sarampo até que tá controlada agora, né? Que não volte. Mas a gente sempre acaba vendo justamente o retorno dessas doenças que me dá uma angústia porque são vacináveis, né? Então, são doenças que são preveníveis por vacina, estão disponíveis, na maior parte das vezes, no posto de saúde próximo de casa, mas ainda assim, a gente acaba vendo uma taxa de cobertura vacinal baixa. E aí, só complementando um pouco o que a Mari falou, lembrando que a disponibilidade é para as gestantes, né, da tríplice bacteriana, né, contra a coqueluche, só que a recomendação é que os outros contactantes, então, por exemplo, todas as pessoas que vão cuidar dessa criança, então, os avós, os pais, os padrinhos, enfim, ajudantes da casa, que vão ter contato com essa criança, o ideal é que essas pessoas também se vacinem. Só que essa não é liberada. Então, essa, claro, é mais uma das situações onde a gente precisaria arcar com esse custo. E é muito importante porque o vírus essencial pode dar tosse coqueluchoide. Sim. Então, não bastasse a gente achar que a criança está com bronquiolite, você ainda fala, putz, será que ainda pode ser uma coqueluche? E aí, coloca antibiótico para coqueluche, faz a coleta do PCR para bordetela. Então, você acaba sendo até mais invasivo, sem saber se aquela criança pode ou não estar com coqueluche também. Então, podem ser quadros, sintomas, às vezes essa tosse coqueluchoide pode ser muito parecido ou até sobreposto, né? Isso mesmo, né? Dentro das nossas caixinhas de pergunta, teve alguma pergunta relacionada à lavagem? Teve uma pergunta falando que hoje em dia muito se fala dos mitos da lavagem nasal. E as mamães perguntando, e aí, ainda é indicado fazer lavagem nasal? A gente vai recomendar a lavagem nasal, né? Não tem muito jeito. O que eu acho que acontece muito é que com a disseminação da informação, dos vídeos maravilhosos, né? No Instagram, daquela catarreira toda saindo das crianças... a gente muitas vezes fica nessa expectativa de ter esse resultado da lavagem nasal, e muitas vezes não é. E também relacionado, às vezes, à técnica incorreta. Então, a gente, às vezes, acha que tem que usar altas pressões, né? Então, fazer com muita força. E a gente sabe que é mais importante o alto volume do que, efetivamente, a alta pressão. Então, esses novos dispositivos, né? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Lavar com altos volumes para poder fazer a remoção daquela secreção. Então, é super comum também, né? Putz, doutora, eu fiz a lavagem nasal, mas não saiu do outro lado. Eu falei, mas quantos ml você colocou? 5. Falei, não vai sair. Não vai sair, né? é. Então, se você fizer aquela lavagem com altos volumes, aí você talvez vai ver uma circulação melhor do soro fisiológico. E aí, justamente, vai ter aquela saída da secreção, aquela desobstrução nasal que a gente efetivamente imagina. E eu acho mais, Andressa, eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo um pouquinho de confusão. Por quê? Porque se a criança ela está gripada e ela está precisando fazer lavagem nasal, é porque ela está em vigência de um episódio infeccioso. E aí, o que mais acontece? Mas a lavagem nasal deu otite na minha criança. É isso mesmo. E aí, o que acontece, na verdade? É que a criança ela já está num episódio infeccioso, onde ela tem um risco aumentado para uma complicação bacteriana, que é otite. Então, quem será que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, muitas vezes essa criança, às vezes ela já estava ali com uma inflamação na membrana timpânica, ou essa inflamação ela foi sendo desencadeada como uma complicação, né, desse episódio infeccioso, e não que a lavagem nasal possa ter causado. Até porque, querendo ou não, a gente sabe que a lavagem nasal, na verdade, ela vai diminuir a chance, né? Daquele catarro ficar parado, seja por uma sinusite, seja por uma otite. Então, ele vai permitir a drenagem adequada daquela secreção e não permitir que aquela secreção fique justamente presa ali no canal auditivo.
então, no conduto. Então, acaba rolando aí esse desencontro de informações. Mas agora não tem como ficar mais nenhuma dúvida. Pelo amor de né, Deus, Léo? né? Não, agora Esperamos que não, foram né? todas, Não, né? agora não tem Ó, mais Lavagem nenhuma nasal dúvida. é vida, né? Léo, eu sei que você tá super contido aqui, Eu tô, né? Porque né? bronquiolite, VSR é um tema que você ama. Mas vai lá. Vamos lá, Elas né? vão aguentar, vai A gente lá. poderia ficar aqui falando sobre bronquiolite. Poderia. São tantas Nossa, dúvidas, muitas. porque principalmente agora, né? A gente recebe tantas mensagens para Muitas. tirar dúvida. E um recado que eu também tenho que dar, que eu esqueci de dar. Mães, não comprem oxímetro, vocês ficam Loucas. loucas, mães. Vocês ficam colocando... Eu recebo mensagem, às vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, de toda a oximetria. Eu falo, olhe para o seu filho. Recebeu uma alteração, procure um profissional de saúde. Leitura de oxímetro parece ser algo tão simples desde a Mas pandemia, não mas é. nem sempre aquilo que você está vendo é fidedigno, né? É o valor real do que está acontecendo. Exato. Mas parando um pouquinho da bronquiolite, indo para um momento leve aqui do nosso podcast, a gente vai para, sabe qual momento? Papo da colmeia. É um bate-papo rápido, certo? Vou fazer uma pergunta e vocês vão completar. Vou primeiro vai fazer... começar? Vou começar com a doutora Michele. Nossa, Ai, meu Deus. Vou começar com a coitada. doutora Michele. Bate bola rápido. Eu Tá começo bom. uma frase e você termina, certo? Vamos lá, doutora Michele. Para começar. Como pediatra, eu sou... Feliz, Ótimo. porém cansado. feliz. Eu me realizo na medicina quando... Eu vejo o desenvolvimento normal de uma criança. Ótimo. Eu me frustro na medicina quando... Talvez as coisas não saem como a gente esperava na evolução de alguma criança, né? Então, enfim, alguma coisa que a gente talvez fuja do nosso controle, né? Bronquiolite é... Uau. Difícil, mas acho que desafiador. Desafiador. A infância é... Bela. Prevenir bronquiolite é... Muitas coisas, mas especialmente lavagem de mãos. Acho que sim. Um sonho para uma pediatra? O fim do vírus inicial respiratório? Foi muito bem. ótimo, muito bem. Então agora posso eu fazer as perguntas para a Mariane. Você pegou leve, tá? Então também vou ter que pegar leve com ela. Mariane, como enfermeira, eu sou. Atenta. Como professora, eu sou. Exigente. Eu me realizo na enfermagem quando. Meus pacientes melhoram. Vão embora me dando tchauzinho. Eu me frustro na enfermagem quando. Desfechos Desfavoráveis. inevitáveis e desfavoráveis. Bronquiolite é. Um pesadelo. Prevenir a bronquiolite. É possível. Higiene das mãos, não aglomerar, orientar as mães. É possível. Enfermeiros de elite são. São fantásticos. Ser mãe de 3 é. Sensacional. Eu queria mais um. Quem sabe Muito vem. bem. Maravilhoso, muito bom. Ó, a Mari nos inspirou, porque se ela tem 3 e tá querendo mais um, quer dizer que a maternidade é maravilhosa, Não é? né, doutora Michele? Isso Que mesmo. coisa São boa. três crianças, 3 cachorros, um gato. É uma loucura. Né? Mais a UTI, né, Mais Mariane? a UTI. Oh, meu Deus, muita coisa. Outras uma crianças, né? experiência. De outros, né? Esse episódio a gente queria falar um pouco sobre bronquiolite. A gente tem muitas dúvidas sempre, mas deu pra gente falar um pouco sobre tudo para dar um pouco mais de informação para a população que pede tanto pra gente, né? Para esse episódio, a gente sempre termina com uma frase. Vou falar a primeira delas, que é do Juarez Jardim. Só entendemos a magia da infância quando nos tornamos adultos. E é verdade, né? É verdade, o Leonardo é a maior verdade. criança de Eu todas. sou até verdade. hoje. Não E tem eu como vou negar. convidar vocês para continuarem seguindo a BN. A gente tá adorando essa temporada do Papo Saúde, onde vocês indicam os principais temas, a gente corre atrás e traz os especialistas. Eu vou deixar para vocês o Instagram da Mariane, Enfermeiros de Elite. Tem muita coisa boa, mas pensa no Instagram maravilhoso. Concorrendo ali com a Joandra, nossa outra enfermeira maravilhosa também. Conheço. 2 Instagrams Ela é maravilhosos. E também vou deixar da doutora Michele, que também tá cheio de dicas pras mamães, né, Michele? A gente tem. Muito conteúdo bacana. Não, são Instagrams maravilhosos mesmo. E vocês continuarem acompanhando a BN, que tá cheio de coisa bacana. E a minha frase não é tão linda quanto a sua.
Como o Sandro Cretos diz, não existe melhor cura do que a prevenção. Eu acho que tem tudo a ver com esse Nossa, acho que bronquiolite, episódio com de certeza. hoje. Não E tem a gente melhor. quer agradecer vocês. Eu acho que, assim, realmente o tema de bronquiolite tem muita coisa para ser falado. Gera muitas dúvidas, gera muita angústia, principalmente para as mães de primeira viagem. Eu que não sou mãe tenho angústia com bronquiolite, Exato. imagina Com certeza. as mamães. Mas eu acho que a gente conseguiu desvendar pelo menos uma parte do caminho, da prevenção, do que é, e desmistificar muita coisa também. Exatamente. E aí, muito- satisfeito com o seu episódio de Super, bronquiolite? Nossa, super, né? Vou mandar para todas as mães. Com certeza, para todos os pacientes. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no Obrigada, próximo Léo. episódio, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado.